Bom, vamos então caminhar para as 3 últimas classes, né? A gente pode chamar assim? Pode ser. As 3 últimas classes que o Bloom nos colocou. Até agora, o que nós já vimos no podcast anterior. Memorização, compreensão, aplicação. Agora a gente vai passar para as 3 classes assim mais profundas e complexas do pensamento humano. A quarta, né, da sequência seria então a análise. Quando a gente fala em análise, é importante a gente lembrar que analisar é quebrar em pedaços. Muito importante a gente lembrar disso. Muitas vezes, para resolver problemas matemáticos, por exemplo, a gente precisa quebrar em pedaços mesmo um problema para poder conseguir encontrar soluções menores e juntar para encontrar uma solução maior. Mas o que Bloom quer dizer em relação a essa questão da análise? O aluno deve, então, separar a informação em elementos componentes, do jeitinho que eu falei para vocês. É como se a gente tivesse uma salsicha e fosse quebrar essa salsicha em pedacinhos, né, para poder formar esses elementos componentes que ele coloca aqui. E estabelecer relações entre essas partes. Então eu quebrei a salsicha em pedacinhos e vou comparar uma parte com a outra para saber de que forma é que aquele problema pode ser resolvido ou que aquela situação pode ser solucionada, né? Então, para isso, na análise, o primeiro verbo que aparece para Bloom é analisar, obviamente. Mas existe comparar também, está na fase da análise, detalhar, diferenciar. Detalhar é um verbo interessante, porque muitas vezes a gente pede para que os alunos façam isso, mas a gente não coloca esse verbo no objetivo. Né? Então é importante a gente ter isso muito claro na cabeça para depois conseguir olhar para isso com maior clareza. Uma forma melhor de trabalhar os procedimentos. Diferenciar, né? Relacionar, tudo isso está então nessa fase da análise. A próxima seria então a síntese, ou que ele também chama de criação. A síntese seria um momento no qual o aluno ele precisa criar algo novo por meio de abstrações e generalizações dessas informações que foram obtidas. Por isso que está um nível um pouquinho mais profundo. Então, quando o aluno vai trabalhar com essa questão da síntese, né, é importante, o comparar acaba que acontece aqui também, mas o criar, o desenvolver algo, que ele vai ter que fazer algo novo, que nunca foi feito, inventar, planejar. Então, ele já está saindo aquele conhecimento que é passado para ele, ou que é transmitido pelo professor, para começar a buscar a sua autonomia. E aqui ele já vai, de repente, fazer algo que está pautado naquilo que o professor ensinou, mas que é novo para ele, que é novo inclusive para o professor. A gente não sabe exatamente o que vem dali. Então, a questão, por exemplo, do produzir é utilizado justamente nessa penúltima fase, ou nessa penúltima classe. E aí tem um ponto que eu gostaria de salientar, que é o seguinte: muitas vezes nós trabalhamos a nossa docência, a nossa prática docente, muito no sentido da memorização, do memorizar. E às vezes, quando chega na hora de uma prova ou de uma discussão, a gente lança questões que elas necessitariam ter sido pensadas do ponto de vista da síntese. Por exemplo, é uma coisa bem besta, mas enfim acontece. Você passa um tempão de aula ensinando os alunos 4x2 menos 2x mais 0 igual a não sei quanto. Você passa um tempão fazendo isso. Quando chega numa determinada hora de um exercício valendo ponto, você bota lá 2/3 de x2. Ora, se o aluno vinha funcionando dentro de exercícios que envolviam memorização, e ele não vai entender o que é esses 2/3, porque aquilo ali para ele não é só uma fração, entende? Ele não é alfabetizado nessa área. E ainda tem um detalhe, professor, porque assim, você pede a fração. Às vezes você pede para a pessoa resolver um problema, sendo que você nunca resolveu um problema em sala de aula. Ou você pede para ela criar um problema, sendo que ela nunca criou um problema na vida. Então, realmente fica difícil. Então, quer dizer, o que aconteceu aí? Você vinha trabalhando dentro de um nível de memorização e daqui a pouco salta para um questionamento a nível de síntese. Não vai funcionar. Ah, mas não vai mesmo. Por que não vai funcionar? Porque simplesmente não vinha sendo feita uma construção intelectual, não vinha sendo feita uma construção afetiva do ponto de vista da compreensão dessa coisa da síntese. Vinha sendo trabalhado tudo no nível da memorização. Então a gente teria que manter essa coerência. Bom, e o último nível? O último nível é a avaliação. E a avaliação, para Bloom, é quando o aluno precisa confrontar dados. Ou informações, ou teorias, ou produtos, com um ou mais critérios de julgamento. Então vai ser um momento em que ele vai ter que ser capaz de avaliar coisas. Então, nesse nível de avaliação, existe o verbo também bastante utilizado, que é criticar. Ele vai precisar decidir, né? Vai julgar alguma coisa, vai justificar. Quantas vezes a gente pede para os nossos alunos justificar as respostas? E quantas vezes em sala de aula a gente coloca
coloca, né, ou no planejamento de aula, a gente coloca justificar como sendo um objetivo nosso. Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Veja só, aquilo que o professor Robson acabou de falar. A gente se preocupa com a memorização, mas na hora do exercício da prova, por exemplo, você pede para o aluno justificar a sua resposta. Justificar é um nível muito profundo do pensamento da cognição humana. Então, se você não trabalhar com ele, ou não se preocupar em trabalhar com ele a justificativa durante as aulas, ele realmente vai ter dificuldade de justificar quando estiver no momento de avaliação. Uma das coisas que é bem evidente nisso é que você pensa que o aluno está justificando e, na verdade, ele está lá trazendo de volta uma memorização e devolvendo, vamos dizer assim, uma memorização. Eu me lembro de um aluno, já na universidade, na disciplina, eu acho que era de ótica, onde ele me revela o seguinte: ele tinha uma excelente capacidade de memorização, o professor pedia para ele fazer uma avaliação de determinados sistemas de lente, tudo lá, e usava os mesmos exercícios do livro, né? E ele dizia o seguinte: não, professor, o que eu faço é memorizar o resultado e memorizar a pergunta. Então, como eu tenho boa capacidade de memorização, eu me lembrava qual era a pergunta que estava no livro e escrevia o que eu me lembrava visualmente do que estava lá no livro. Mas eu não sei fazer isso, não. Olha só, a gente pensa que está trabalhando num determinado nível, mas na verdade não estava. Esse é o ponto que nós temos que observar. Uma coerência entre o objetivo, que a gente já sabe que tem que ser algo claro, que pode vir apoiar na taxonomia de Bloom, mas também que os procedimentos, questionamentos, o nosso movimento dentro da sala de aula possa atender ao nível do objetivo que a gente está construindo. É isso, gente. Então, nós tentamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom e sobre os objetivos, mas é muito bom que vocês procurem outras fontes de informação, que procurem na internet, em livros, né? Eu posso citar aqui um endereço interessante, talvez ajude. penta2.ufrgs.br. Lá você encontra bem direitinho muitos verbos vinculados à taxonomia de Bloom para que vocês possam acessar, tá bom? Bom, um abraço. Tchau, tchau.